Bendito é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos colocar de pé. Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Mateus, capítulo 24, verso de número 13. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nos diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vou ler de novo. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Senhor, nós agradecemos por essa palavra, pedimos a tua ajuda nessa noite. Espírito Santo, nos ajuda na ministração dessa palavra, que nós venhamos sair daqui, Senhor, edificados pela mesma, que nós possamos, ó Pai, ser abençoados pela tua palavra, fortalecidos e renovados nessa noite. Abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que estão a caminho, traga-os em paz, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Texto está dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre perseverança até o fim. Perseverança até o fim. O contexto do versículo 13 ou do capítulo 24, Mateus 24 está fazendo parte aí do chamado sermão profético. O sermão profético, onde o Senhor está respondendo algumas perguntas que os discípulos fizeram a respeito à destruição do templo, ao fim dos tempos e a segunda vinda. Esse discurso ocorre pouco antes da crucificação de Jesus. É como se Jesus estivesse conversando com eles e preparando eles com conhecimento, preparando eles para o que viria a acontecer. O sermão, a epígrafe deste texto está dizendo o sermão profético, o princípio das dores, o princípio das dores. Então, o capítulo 24, Jesus está explanando algumas coisas para os seus discípulos, preparando eles para o que estava para acontecer. Então, o cenário que Jesus descreve no capítulo 24, no versículo 5, ele está falando dos falsos profetas, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos cenários que havia ou que haverá dentro deste contexto profético é o surgimento de falsos profetas. No versículo 6 está falando de guerras e rumores de guerras, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, inserido neste cenário também haverá guerras e rumores de guerras. Haveria também perseguição aos crentes, descrito no versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E também está falando da apostasia no versículo 10, do aumento da iniquidade e o esfriamento do amor no versículo 12, e o versículo 13, a qual nós lemos, que está inserido dentro desse cenário. É neste ambiente de pressão, é neste ambiente de perseguição, de luta, de incertezas, que o Senhor Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
o ambiente a qual essa frase está inserida, ou essa promessa do Senhor está inserida, não é lá dos melhores, não é lá dos mais gostosos de estar. É falso ensino, falso profeta, guerras e rumores de guerra, perseguição aos crentes, apostasia, abandono da fé, aumento da iniquidade. Tudo isso está dentro de um bojo e está dizendo, vocês têm que perseverar até o fim se vocês quiserem ser salvos. Então vamos entender o que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo ensinar. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós precisamos aqui entender um pouco o que é perseverar. Perseverar, a palavra perseverar, ela significa permanecer firme. Permanecer firme, resistir até o fim e não desistir da fé dentro do contexto cristão. A perseverança, ela é essencial para o cristão. A perseverança, ela é indispensável para quem quer alcançar justamente a salvação, quem quer ser vitorioso. Quem quer ser vitorioso precisa ser perseverante, ele não pode desistir, ele não pode abandonar no meio do caminho. Ele precisa se manter firme no propósito. Eu vi uma história muito bonita de um atleta olímpico, e eles mostrando a história dele, e por vários anos de competição ele perdeu, mas ele permaneceu até que chegou o dia que ele chegou a ser vitorioso. Por que ele conseguiu ser vitorioso? Porque ele perseverou. Aqueles que desistem não conseguem alcançar os seus objetivos. Aqueles que esmurecem no meio do caminho não conseguem alcançar as suas metas. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que nós almejamos, aquilo que nós colocamos como meta, como alvo para a nossa vida, nós precisamos ser perseverantes. É interessante que o Senhor Jesus nos deixou uma missão, uma meta, um alvo, uma promessa para nós alcançarmos. E para nós alcançarmos essa promessa, nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos desistir. E o negócio é tão lindo que Jesus falou assim, é para vocês serem perseverantes. E esse mundo que vocês vão viver está meio que enquadrado nesse cenário do capítulo 24. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, dificuldades, lutas, problemas, tristezas, alegrias, mas nós temos uma garantia. Se nós optarmos por ser perseverante na fé cristã, se nós optarmos por sermos perseverantes com Jesus Cristo, nós temos a garantia de que Ele nunca nos abandona, porque também a sua palavra diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos permanecer firmes, não porque nós somos bons, não porque nós somos fortes, mas que nós estamos firmados na promessa. Eu vou ficar firme porque o Senhor prometeu que um dia Ele vai vir buscar o seu povo. Eu vou permanecer perseverante porque os perseverantes serão salvos. Nós precisamos perseverar todos os dias. Perseverar, meus irmãos, vai além do que começar bem. Porque a nossa geração, ela tem essa mania de começar bem. Começa com fôlego, começa o projeto cheio de ânimo. Mas o projeto não é começar, mas dar continuidade. Quantas vezes que nós começamos nossos projetos particulares e a gente para com uma semana, com 2 dias, com 1 mês, com 2 meses, porque as coisas não fluíram do jeito que a gente criou como expectativa. Aqui, vou deixar um negócio para vocês aqui, no âmbito espiritual, as coisas que são da alçada de Deus fazer na nossa vida. Porque a gente começa a nossa vida cristã e aí a gente passa a nossa vida para a alçada de Deus. Agora o Senhor vai tomar conta, vai acontecer do jeito que o Senhor quer. E aí por causa disso, do que a gente vê aí, a gente cria as nossas expectativas a respeito disso. Aí a gente começa bem, e aí as coisas não cumprem com as nossas expectativas, a gente começa a ficar
frustrado. Frustrado, a gente para de perseverar e a gente não dá continuidade no projeto e não alcança a vitória. Por quê? Porque nós criamos as nossas expectativas baseado como a gente começou. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos perseverar até o final, terminar fiel ao Senhor. Coloca para mim, Marcos, Hebreus capítulo 10 e o verso 36. Sobre a perseverança. Olha lá o que está dizendo. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais de perseverança. Nós precisamos estar perseverantes, fazendo com paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A perseverança, ela está ligada com a paciência. Com a paciência. Se tem um negócio que a gente precisa trabalhar na nossa vida é a paciência. Paciência para suportar o processo. Paciência para nós conseguirmos passar as fases que nós temos. Tiago capítulo 1, verso 12 também. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Só consegue perseverar aquele que suporta, sofre a tentação, suporta, aguenta, não abre mão daquilo que Deus nos chamou para fazer ou aquilo que Deus nos prometeu. Eu creio e eu acredito no fundo da minha alma que nós somos uma igreja que estamos abraçados à promessa da vida eterna, que o nosso alvo master, principal, é nós alcançarmos a nossa salvação, nós não somos garrados com as coisas deste mundo. Sabendo disso, nós vamos manter firmes para nós não deixarmos de lado a promessa que é a nossa salvação. Por isso nós perseveramos, é por isso que a gente abre mão de tanta coisa, não desiste de ser fiel a Deus, porque a promessa que Ele nos fez é maior do que qualquer luta que nós passamos aqui. Então perseverar vai além do que só começar, é dar continuidade até o fim. Coloca para mim, Marcos, 24 e 13 de Mateus de novo, para os irmãos se atentarem a um detalhe que o texto está nos dizendo. Mas aquele que perseverar até a 1/3 do caminho, é isso que diz? É aquele que perseverar até a metade do caminho? Não, porque o prêmio está para aqueles que perseveram até o fim. O final. O final é maior do que o começo. O prêmio que nós temos preparado é maior que o começo e que o meio da nossa caminhada. O que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor do que nós temos. Então, nós precisamos perseverar até o fim. Amém. Que fim que é esse então, pastor? Fim de semana? Fim do mês? O fim do ano? Que fim que é esse? Nós podemos aqui colocar 3 aplicações para esse fim. 3 aplicações para o fim que está dizendo. O primeiro, o fim da vida. O fim da vida. Permanecer fiel até a morte. Apocalipse 2 e 10, por favor. O fim da vida pode ser este fim. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o primeiro que nós podemos aqui aplicar para a nossa vida como fim, pode ser o fim da vida. Que nenhum de nós sabe quando que vai acontecer. Nós não sabemos quando vai acontecer, como vai acontecer, mas a Bíblia está nos dizendo, olha só, não temais das coisas que hás de padecer, não se preocupa com isso, o diabo vai sim lançar alguns de vós na prisão, para que sejas tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da
vida. Nós precisamos ser fiel até o fim. Se esse fim for o da nossa vida, sejamos fiéis até o fim. Se nós estivermos correndo risco de vida, eu não sei aonde nós vamos estar amanhã, eu não sei aonde Deus vai nos levar amanhã. Hoje estamos aqui nos Estados Unidos, tem liberdade de nós pregarmos o evangelho, mas talvez Deus tenha preparado para alguns de nós entrarmos pregando o evangelho na janela 1040, naqueles países onde é proibido pregar o evangelho, e quem sabe nós possamos encontrar uma perseguição e as pessoas chegarem e falarem: pare de pregar o evangelho, senão eu vou tirar a sua vida. A Bíblia está nos dizendo: ser fiel até a morte, porque assim você receberá a coroa da vida. Precisamos ser fiel até o fim, perseverar até o fim. Ah, meu Deus, mas e se eu falar uma mentira aqui só para escapar? E se eu abrir mão aqui só por alguns segundos, eu peço perdão depois? Não existe essa negociação com Deus. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós estamos perseverando ou não estamos perseverando. Se nós, meus irmãos, permanecermos firmes, nós receberemos a coroa da vida. Se nós perseverarmos, no fim nós seremos salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, parece que esse negócio é muito difícil, mas tem muitas pessoas que negam o nome de Jesus por coisa muito menor do que essa. Às vezes nem é uma perseguição correndo risco de vida, às vezes nem é uma perseguição que está correndo risco de ser mutilado. Ah, não é nada disso. Às vezes as pessoas negam apenas por vergonha de dizer que é um cristão. Tem gente que nega, que não tem coragem de dizer que é crente, porque sofre aí, tem medo de sofrer alguma represália. Nós estamos aqui baseados na palavra e dizendo: nós precisamos ser fiéis ao Senhor. O que é ser fiel ao Senhor? Seja aqui dentro do templo, lá dentro do meu carro, essa dificuldade, ela vai passar. Ela tem um fim marcado. Deus já tem determinado o fim da sua salvação. Deus já tem determinado o fim da sua luta, o fim da sua dor. Permaneça fiel até o fim, porque no fim da sua provação, Deus tem uma vitória grande para a sua vida. Deus testa a fidelidade no processo. É no processo. 1 Pedro, capítulo 1, Marcos, o verso 6 e o 7. Glória a Deus, aleluias. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha só, o Senhor está dizendo que Ele prova a nossa fé nas tentações, nas provas, na dificuldade. Há um ditado popular que vai dizer assim: quer conhecer quem está com você ou quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Passe tempo com ela, passe nas provas com ela, passe dificuldade, e aí as pessoas se revelam.
Deus nos trata da mesma forma, porque quando está tudo bonzinho, quando está tudo de vento em polpa, a gente está alegre, a gente está aqui, está dando glória a Deus, porque está com a conta cheia, está com as contas pagas, está com saúde, está alegre, está tudo dando certo. Aí Deus vai lá e fala assim, não, peraí, vamos ver se está fiel mesmo, vamos ver se é fidelidade ou se é apenas interesse, vamos ver se está comigo mesmo ou é apenas algo que eu estou fazendo. Aí Deus arrocha as arruelas um pouquinho, aporca um pouquinho, aperta um pouco o parafuso, aí a gente começa a doer daqui, a doer dali, e aí a gente se revela, vamos permanecer ou vamos desistir, vamos perseverar ou não vamos mais fazer. Deus começa a deixar coisas acontecer na nossa vida para nós nos revelarmos fiéis ou infiéis na sua casa. Só que Deus garante, aleluia, a palavra de Deus garante. Oh glória, aleluia. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tem um tempo determinado, persevere, permaneça firme, porque na hora certa Deus muda a situação, muda caráter, muda sentimento, muda estação, muda governo, tudo para a glória do nome do Senhor. Aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Pode ser o fim da provação, ela acaba. Persevera até o fim, porque no fim você alcançará a vitória. Não desista no meio, não abra mão no meio, não jogue a toalha no meio, porque no fim você receberá a coroa. Permaneça firme, porque a sua fé será digna de louvor, de honra, de glória, revelação de Jesus Cristo. Oh glória a Deus, permaneçamos firmes até o fim. A primeira, o fim da vida. O segundo, o fim das provações. E o terceiro, o fim dos tempos. O fim dos tempos. O contexto de Mateus capítulo 24. O que Jesus estava falando antes aqui, a destruição do templo, os falsos profetas, o anticristo, tudo isso é coisa que vai acontecer no fim dos tempos. Está acontecendo e vai agravar mais, mas nós precisamos permanecer firmes, meus irmãos, permanecermos fiéis ao Senhor até o fim dos tempos. Talvez este fim do tempo que nós estamos lendo aqui nessa noite não aconteça, nós não alcancemos, mas nós estamos aqui falando com os nossos filhos, nós estamos aqui na esperança. Pergunte ao pastor se eu quero morrer. Não, eu quero subir arrebatado junto com Jesus para todo sempre. Eu vivo a minha vida baseado nessa promessa, crendo que Jesus muito em breve vai voltar e vai nos levar para estar com Ele na glória. Para isso eu vivo perseverando, eu vivo lutando comigo todo dia para não desistir. Porque quer saber do negócio? Tem dia que eu me canso, tem dia que eu quero desistir, tem dia que eu não quero mais, tem dia que eu pergunto para Deus, para que tanto, Senhor? Mas aí a promessa arde no meu coração, na minha alma, e eu digo, não, eu preciso lutar um pouco mais, porque o fim está muito próximo e a minha coroa está preparada na glória. Aleluia. Pode ser também o fim dos tempos, pode ser o final de toda a história, mas nós precisamos permanecer firmes. Se é até o fim da vida, permaneça firme. Se é até o fim da provação, permaneça firme. E se é até o fim dos tempos, não desista, porque na hora certa o Senhor virá e o nome de Jesus será glorificado em todas as coisas. Glória a Deus. E aí, o que nos tenta também então? O que nos tenta então atrapalhar a nossa perseverança? Como que o inimigo trabalha para atrapalhar a nossa perseverança? Capítulo 24 de Mateus e o verso 5. Primeiro, ele tenta nos atrapalhar com um engano espiritual, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Muitas pessoas estão enganadas espiritualmente,
pensando que estão caminhando, pensando que estão seguindo alguém que é espiritual, que prega a palavra, alguém que é de verdade, mas é falso. Tem gente que está caminhando, e aí, meus irmãos, nós caminhamos aí, não precisa ir longe. Quantas pessoas frustradas com a igreja, com o evangelho, com o cristianismo, que nós conhecemos nos nossos dias. Quantas pessoas que por causa do engano espiritual não perseveraram, desistiram, abandonaram a fé, por causa de decepções por falsos profetas, falsos cristos. O primeiro que ele usa para nos atrapalhar é o engano espiritual. Parece que é lobos vestidos de ovelha, enganando a muitas pessoas, escandalizando a obra e o evangelho do Senhor Jesus. Isso faz com que as pessoas parem, abandonem a perseverança. O segundo, o medo e o caos. Capítulo 24 e o verso 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Oh meu Deus, não vos assusteis porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Parece que esse texto está sendo escrito para a nossa geração. Parece que isso aqui está escrito para os nossos dias. Que com essa guerra que estourou aí, o povo está puxando o cabelo da cabeça. O pessoal às vezes liga para a gente lá no Brasil, fala: nossa, apareceu no jornal que vão jogar bomba aí em vocês e que vão fazer isso e aquilo outro, e fica com aquele medo danado. A Bíblia está dizendo: ó, vai acontecer isso aí tudo, mas não fica assustado não. Isso aí não é o fim ainda. Você precisa perseverar até o fim. Não joga a toalha agora não, porque ainda é um processo. Não desista. O medo e o caos fazem as pessoas pararem. Olha o que aconteceu na época do Covid-19. Quantas pessoas que, por ocasião do Covid, aonde não podíamos congregar, aonde nós não conseguimos reunir o povo e pregar a palavra de forma com comunhão na igreja, e quantas pessoas pararam por causa disso e não voltaram. Quantas pessoas abandonaram, deixaram a perseverança porque se acostumaram, abandonaram a sua fé. O medo e o caos faz com que as pessoas façam isso. O medo e o caos faz com que as pessoas abandonem a sua fé, abandonem a sua prática de fé. A terceira, a perseguição. O capítulo 24, o verso 9, está dizendo que então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Oh meu Deus, Jesus está falando isso. Jesus está falando isso, e hoje o que a gente quer é postar vídeo da gente pregando, trazendo uma palavra e receber curtida aí no Instagram, no TikTok, no Facebook, seja lá onde for. Meus irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo é que nós seremos perseguidos, é que nós seremos atormentados, é que nós podemos até morrer. Isso tudo porque nós estamos dizendo que amamos o nome de Jesus Cristo. Entenda isso nessa noite. Isso tudo vem para fazer a gente perseverar. Isso tudo vem para fazer a gente ficar firme. Para, pelo amor de Deus, a partir de hoje, de pensar que só acontece com você. Você está sendo fiel, acontece contigo, acontece comigo, acontece conosco, porque a palavra está dizendo. Às vezes a gente acha: ai, é só comigo que acontece, só falam mal de mim, só fazem isso comigo. Meus irmãos, nós temos que levantar as mãos para os céus e dar graças a Deus que nós não estamos neste nível, mas poderíamos estar, e Deus exigiria de nós o mesmo nível de fidelidade ou até maior. Baseado nas suas atitudes hoje, baseado no que nós nos comportamos hoje, se nós estivéssemos nessa situação, nós serviríamos a Deus de verdade? Nós ficaríamos perseverantes na presença do Senhor? Nós nos permaneceríamos firmes na presença do Senhor? Sim ou não? Responda para você mesmo nessa noite. Porque às vezes qualquer coisa que acontece com a gente já quer chutar o balde. Mas a Bíblia está dizendo que nós sofreríamos perseguição, tentando, o inimigo tentando, e eu vou dizer de novo, tentando fazer a gente parar de perseverar. Mas aqui nessa noite tem uma igreja que está firmada na palavra e vai se manter firme até o dia da volta do Senhor Jesus. Aleluia!
Oh, glória a Deus! Ofensas e traições também faz o crente querer parar, tenta impedir o crente de ser perseverante. Versículo 10 do capítulo 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Oh, meu Jesus! Meu Deus! Meu Jesus! Que dificuldade! Olha o que o texto bíblico está nos dizendo. Eu não estou aqui pregando uma calamidade, pregando uma vida de derrota, pregando uma vida de luta. Não, eu estou aqui falando que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Está nos dizendo que vai haver traição, está dizendo que vai haver calúnia, está dizendo que vai ter escândalos, vai estar dizendo que vai ter aborrecimento. Mas a Bíblia também nos diz que por causa disso nós não podemos desistir. Por causa disso, nós não podemos desistir. Nós precisamos permanecer firmes. Uma outra forma que o inimigo tenta impedir a perseverança da igreja é com o esfriamento espiritual. Versículo de número 12. Aleluias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por causa da iniquidade na igreja, no meio do povo de Deus, muitas pessoas estão esfriando espiritualmente, estão desanimando espiritualmente, estão enfraquecidas espiritualmente por causa da multiplicação da iniquidade no meio da igreja. Pastor, o que eu devo fazer então? Você não pode se deixar abalar por causa dessas coisas que acontecem no nosso meio, acontecem infelizmente, mas nós permanecemos firmes, fiéis a Deus, não desistindo e não abrindo mão da nossa fé, porque a promessa que nós temos, ela é maior do que todas essas lutas. Obrigado, querido. Então nós temos aqui, nós enumeramos algumas coisas que impedem a perseverança do cristão. Mas e aí, qual será a solução? Como resolver este problema? Como, pastor, então, que eu persevero até o fim? Que o Senhor está falando até agora que eu tenho que perseverar, que eu tenho que me agarrar à promessa. Como que eu vou perseverar até o fim? Para nós perseverarmos até o fim, nós precisamos permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 4. Oh, glória a Deus! Aleluias, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus está dizendo, permaneça em mim e eu também estarei em vós. Por que eu tenho que estar em Jesus? Porque Ele é o tronco que alimenta a nossa vida. Só ligado em Jesus é que nós produzimos frutos, só conectados em Jesus é que nós conseguimos permanecer perseverantes na presença do Senhor. Oh, aleluia! Nós temos aí, meus irmãos, eu tenho lá em casa um pé de limão que eu estou lutando com ele desde quando eu mudei para cá. Ele está dando uns limãozinhos agora para a glória de Deus. Oh, aleluia! E o limão dele é bom demais. Mas olha só, está lá conectado o galinho que está com a flor, está tudo planejadinho, está tudo organizado. Se eu for lá e tirar ele, impedir dele estar permanecido no cole, na árvore, no tronco, ele vai sobreviver? Não, ele vai morrer, porque ele não está mais conectado com aquilo que dá vida a ele. O crente é da mesma forma, nós precisamos permanecer em Jesus em todos os momentos, permanecer em Jesus sempre, porque só em Jesus nós alcançamos vitória, só em Jesus nós conseguimos permanecer fiéis a Ele. Então, para nós permanecermos perseverantes até o fim, nós precisamos permanecer em Cristo. Segundo, nós precisamos ter uma vida de oração constante. Constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 17. Olha lá o que a Bíblia nos diz. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Aqui a Bíblia não está dizendo tire
2, 3, 4, 5 horas de oração direto. Está falando para orar sem cessar. Quando você ora 5 horas, depois das 5 você cessa a oração e vai tocar a sua vida. A Bíblia está dizendo de viver uma vida de oração. Como que é isso, pastor? Que eu entendi que a gente tem que orar de olho fechado. E como é que eu vou orar sem cessar se eu tenho que dirigir, se eu tenho que trabalhar, eu tenho que instalar cerâmica, eu tenho que pintar, tenho que instalar armário, eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer? Não, a Bíblia está dizendo para você orar sem cessar. Em todo tempo esteja clamando ao Senhor, em todo tempo esteja, Senhor, tem misericórdia, Senhor, seja glorificado o teu santo nome. Entre no seu trabalho, dentro do seu carro e diga, Senhor, me leva em paz para o meu trabalho, e vá no caminho glorificando ao Senhor, volte glorificando ao Senhor, dando a Ele sempre glória. Eu trabalhava com um americano, e de vez em quando eu falava assim, eu dava glória a Deus, dou glória a Deus em português, e aí daqui a pouco eu soltava o inglês lá, glory to God. Ele olhava para mim e falou assim, você está meio doido? Ele falou, rapaz, Deus é digno de toda glória, olha o dia maravilhoso que Deus fez. Isso é viver uma vida contínua de oração, em todo tempo clamando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós permanecemos em Cristo, e fica muito mais fácil de nós vencermos a luta do dia a dia. Terceiro, nós precisamos firmar-nos na palavra. Para permanecer firme até o fim, precisa permanecer firme na palavra. Salmo 119 e versículo de número 105, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia, oh glória a Deus. Tem condição, meus irmãos, de alguém permanecer no caminho, de alguém permanecer na direção, na estrada para o céu, na estrada firme da promessa da salvação, se nós andarmos no escuro. O mundo vive em escuridão, mas a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para o nosso caminho. Se nós vivermos caminhando de acordo com a palavra, buscarmos as direções para a nossa vida na palavra, buscarmos sermos perseverantes na palavra, nós andaremos em claridade, porque Jesus nos dá a luz pela sua palavra. Fique firme na palavra, não abandone a palavra, viva a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra todos os dias, porque a palavra de Deus é vida para nós, nossos dias, para nós até nós chegarmos à salvação. Quarto, nós precisamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Hebreus 12, 2, por favor. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhai para Jesus, tenha Jesus como seu alvo, irmão. Oh, meu filho e minha filha, tenha Jesus como o exemplo que você precisa seguir. Tenha em Jesus o alvo que você quer alcançar. Quando nós permanecemos focados em um alvo, em uma direção, vocês já repararam que o que está acontecendo à volta para de fazer sentido, às vezes fica até meio embaçado, porque nós estamos focados em algo que nós queremos, algo que nós almejamos, algo que nós determinamos para a nossa vida. Aí a Bíblia, sabendo disso, está dizendo, olha para Jesus, olha para Jesus. Se nós olharmos para Jesus, a perseguição que levanta do meu lado não me afeta. Se eu olho para Jesus, a dor que levanta na minha vida não me afeta. Se eu olho para Jesus, a porta fechada não me afeta. Por quê? Porque o meu alvo é Jesus, eu estou focado em Jesus. Pode acontecer o que for aqui na terra, eu sei que quando eu chegar em Jesus, eu receberei a vitória e nada desse sofrimento mais terá poder sobre mim, porque a Bíblia me garante assim. Aleluia! Para nós permanecermos perseverantes até o fim, nós precisamos olhar para Jesus. Quinto, nós precisamos ter comunhão na igreja. Ter comunhão na igreja. Hebreus 10 e 25, Marcos, por favor. Olha lá. Não deixando a nossa congregação, a igreja. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, olha só o que tem que acontecer na igreja. Olha como que a igreja nos ajuda a manter firmes, perseverantes. Antes, admoestando-nos uns aos outros.
aconselhando, dizendo, sabe aquela vez que você dá uma sumida da igreja? Tá? Sabe aquela vez que você dá uma pulada lá, distrai um pouco aí no mundo, fica um pouco distraído, um pouco ocupado, aí aquele irmão te liga, fala, rapaz, eu senti tua falta. Aquela irmã te liga e fala, minha irmã, senti a falta da senhora lá no culto, senti a falta da senhora lá na escola dominical. Isso aqui não é porque a gente está sendo enjoado, não. É a Bíblia que está dizendo, admoestando-nos uns aos outros, chamando para que nós possamos ter comunhão, chamando a atenção, às vezes com carinho, com respeito, para que nós possamos estar aqui, para não deixar a congregação, como é costume de alguns. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do fim. Nós precisamos estar em comunhão na igreja, com a igreja, junto com os irmãos. Amém? Sexto, nós já estamos terminando. E o tempo também. Sexto, aqui, dentro desta mensagem, a promessa que nós temos. Por que, pastor, permanecer perseverante? Coloca para mim, Marcos. 24 de Mateus e o verso 13. Por que eu preciso permanecer firme? Por que eu preciso ser perseverante? Para que tudo isso? O que vai acontecer? Porque eu ouvi alguém dizer que a gente morreu, acabou. Morreu aqui, acabou. Não tem, a minha alma vai ficar vagando por aí afora, eu vou virar um fantasma. Não, o outro eu ouvi dizer que o homem, ele vai morrer, vai ressuscitar, vai reencarnar, assim tantas vezes. Eu ouvi dizer isso, pastor. Por que eu preciso ser perseverante? Então, se eu vou viver de novo. Isso é mentira do diabo. Ao homem está determinado morrer uma só vez, e por fim a vida eterna. Nós estamos aqui sabendo 100% de certeza, que ao homem tem dois destinos. Aqueles que permanecerem fiéis, como a Bíblia está dizendo, aqueles que perseverarem, têm o seu destino já reservado até o fim, a salvação. O que está incluso nisso, pastor? Está incluso um céu de glória, uma eternidade com Cristo, dando glórias a Deus para todos sempre. Mas aqueles que abandonarem, aqueles que não permanecerem firmes, aqueles que desistirem no meio do caminho, aquele que afrouxar na sua fé, também tem um destino eterno para ele. Este será determinado o inferno, e será ali lançado no chá de logo com o diabo e os seus anjos. Todo homem que não serve a Deus, que não é fiel a Deus, tem o seu destino de sofrimento eterno. Ah, meus irmãos, nós temos uma promessa, e por causa disso nós estamos aqui nessa noite, perseverar até o fim, porque no fim nós seremos salvos. Essa promessa, ela aponta para a salvação final, a vida eterna e a recompensa eterna. Você não tem noção do que é eternidade, irmãos. Às vezes a gente fala assim com alguém, fala, não, eu tenho 17 anos que eu estou nos Estados Unidos. Outro fala, eu tenho 24 anos, meu pai foi embora agora, estava com 24 anos. E alguém vai dizer assim, nossa, tanto tempo. Não é nada. Perto da eternidade, não é nada. 17 anos, 17 séculos, não é nada perto da eternidade. E a Bíblia está dizendo, a Bíblia nos diz que nós teremos uma recompensa eterna, uma vida eterna com Cristo. É a eternidade que é a nossa promessa. Romanos capítulo 8 e 24, por favor, Marcos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Então, a promessa que nós temos, nós não contemplamos, mas nós temos esperança de que ela um dia vai se cumprir na nossa vida. E com essa esperança, nós perseveramos aqui. Por que, pastor, que nós temos perseverança? Porque todas as palavras que Jesus falou, que Deus determinou, nenhuma delas caiu por terra. Nada caiu por terra, mas todas se cumpriram. E assim como se cumpriram até hoje, também se cumprirão no dia da nossa salvação, no dia do fim deste mundo, do fim dos tempos, também se cumprirão, porque Deus é fiel à sua palavra. Mateus capítulo 10 e 22, e eu termino aqui.
Glória a Deus. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se coloque de pé em nome de Jesus. A perseverança, ela é essencial na vida do crente. Não tem como, não tem condição de nós dizermos, de nós falarmos, de nós andarmos dizendo que somos cristãos, que somos crentes, que vamos para o céu, que almejamos o céu, se nós abrimos mão de qualquer coisa, por qualquer coisa. Se nós abrimos mão das coisas celestiais por qualquer picuinha, por qualquer luta que aparece, quando nós ouvimos aqui nessa noite, e eu creio que nós saímos daqui avivados, fortalecidos na palavra, sabendo que as lutas que nós passamos aqui não são suficientes, não são grandes demais para nós, e que nós precisamos permanecer perseverantes, firmes no Senhor, porque na hora certa Deus vai se manifestar, a nossa aprovação termina. Se for o fim da nossa vida, nós chegamos na glória. Paulo vai dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, meu irmão. Entenda isso nessa noite e permaneça firme até o fim, para que você receba a coroa da vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós louvamos o teu nome, porque nós sentimos a tua presença junto de nós aqui nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor venha colocar em nosso coração, Senhor, em nossa vida, em nossa alma, um desejo de permanecer firmes a cada dia, a não deixar a nossa fé, a não abandonar o Senhor. Pai querido, levanta nestes últimos dias da igreja na terra, nestes últimos tempos, uma igreja perseverante, que não abre mão, que não deixa, Pai querido, a fé de maneira nenhuma, que nós permaneçamos firmes até a volta de Jesus. Levanta, Senhor, homens, mulheres, crianças, cheios de força espiritual, e nós não vamos deixar e não vamos abandonar a nossa fé, em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja, sustenta-nos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus.